Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este programa que é Na Parede do Olegário. Hoje não tem aqui o Olegário, que é o apresentador mais bonito da banda, mas tem aqui a Débora Guilherme, obviamente. Eu estarei responsável por vos passar o melhor e maior entretenimento neste programa. No entanto, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, pertinente, um assunto que tem nos dado muitos acontecimentos na nossa sociedade, obviamente, então nós temos aqui pessoas experientes para falar sobre o mesmo assunto. No entanto, vamos fazer aqui a nossa apresentação dos nossos convidados maravilhosos. Muito boa noite, professores. Boa noite. Acho que podem fazer a vossa auto-apresentação, né? Na câmera, por favor. Ok. Boa noite, Débora. Boa noite, a equipa do Olegário, ou Na Parede do Olegário, os telespectadores. Eu sou Florencio Miguel, formado em Psicologia, professor de Psicologia também. E abraçamos o convite para falar desse tema pertinente que é abuso sexual nos tempos atuais. Certamente. Muito bem. Olá, boa noite. Boa noite. E boa noite aos telespectadores. Aqui é o professor Ernesto, formado em Saúde Pública. Estamos aqui prontos para podermos avançar com o tema abuso sexual nos tempos atuais. Certamente. Professores, não vou entrar assim nas nossas perguntas como tal, mas eu gostaria de saber um bocadinho como é que é a vossa rotina, em primeiro lugar, se é um assunto que tem sido muito questionado a vós, se é uma coisa que vocês já têm falado muito e tudo mais. Gostaria de saber um bocadinho sobre isso. Pronto, começando com a rotina, né? Sim. É uma rotina meio apertada, mas que gosta. Eu cresci em 3 sítios, sempre cresci com 3 sítios na qual cresci memorizando. Existem 3 sítios que você fica aí, não encontra problema. Mas atualmente existe que casa, igreja, escola. Substitui a escola pelo trabalho, então circulo muito nesses 3 sítios. Se eu não estou em casa, estou no trabalho. Se eu não estou no trabalho, estou na igreja, como é óbvio. Mas pronto, quanto o tema em questão, obviamente que hoje tem-se falado muito sobre abuso sexual. Não tenho questionado muito, mas temos partilhado muito sobre este tema. Obviamente que vivemos numa sociedade que ultimamente tem se registrado casos constantes sobre abuso sexual. Você acorda, obviamente que se ouve nos mídias, por exemplo, que já aconteceu o abuso sexual. Estamos aqui a falar, obviamente, se calhar já está acontecendo, se calhar, um abuso sexual, mas é um tema que as pessoas têm debatido constantemente e têm se escutado quase, se não mesmo todos os dias. Certo. Obrigada, professor. Obrigado. Olha, tem sido, de facto, um constrangimento muito pertinente que tem me chamado a atenção todos os dias. Eu praticamente me lembro na abordagem do professor Florencio. Quase tudo o que ele disse é a mesma coisa. Tanto igrejas, escola, trabalho, pronto, nós estamos ocupados. Mas, em contrapartida, nós temos observado casos muito alarmantes acerca de abuso sexual. Certamente. Obviamente nós temos visto, casos acontecerem nas igrejas, principalmente. Temos visto esse caso e tem nos alertado muito, nós como sociedade, uma vez que o abuso sexual é um crime semipúblico, né? Em termos jurídicos é considerado semipúblico, mas acredito que seja público mesmo. No entanto, é muito preocupante para vós, assim, vocês são professores e também têm ido constantemente à igreja, conforme já disseram. Não acham preocupante nós termos as nossas crianças, as nossas irmãs lá na igreja e ainda assim ouvirmos que tem pastores que ainda abusam sexualmente de menores? É preocupante, muito preocupante, por ser, por exemplo, igreja. Tínhamos os mais velhos e a igreja como reserva da moralidade, mas hoje parece que já a igreja não é mais a reserva moral como antigamente. Porque hoje não sabemos em qual lugar nós devemos confiar as pessoas. Porque a igreja, como dizia, a igreja, que era considerada a reserva moral da sociedade, hoje tornou-se um lugar que as pessoas têm medo. Vê que tinham medo de deixar a criança se calhar na escola, tinham medo de deixar a criança na rua, deixando na igreja. Só que na igreja também encontramos
os predadores sexuais. Né? Assim é bem preocupante. Para mim, é inconcebível, por exemplo, alguém supostamente pastor ou padre e abusa sexualmente uma criança ou um fiel. Não bate certo. Gosto de falar, não bate certo. Né? Isso é contraditório. É pecado. Segundo os católicos, é sacrilégio. Né? Então, devemos nos rever. Na verdade, devemos nos rever. Quer nós, enquanto sociedade, quer o pastor ou o padre e a igreja, de maneira geral, que deixam se calhar essas coisas acontecer. Há quem nota, mas tendem a se calar, acobertam coisas que não deviam acobertar. É preocupante. O Cuito, por exemplo, o Bié, o Cuito de maneira particular, uma cidade pequena que todo mundo se conhecia, que todo mundo queria ficar no Cuito, porque o Cuito é uma cidade calma, por exemplo, mas hoje é preocupante. Acho que há 1 ou 2 dias, a Rodrigo percebeu que um dos pastores violou uma crente e uma criança. É preocupante. Sim, 2 menores, na verdade. Uma de 12 e outra de 4 anos. É preocupante. E para mim, por exemplo, as ações têm que ser mais graves, mais contundentes quanto a esses casos. Ainda mais pastor. É bem preocupante. Estou feliz. Vamos já entrar assim nas perguntas dos nossos internautas, né? Para que eles não se sintam excluídos do nosso tema. Exatamente. Então, nós temos aqui a primeira pergunta. Gostaríamos de saber, quando falamos de abuso sexual, do que exatamente estamos a falar? Pronto. Olha, este tema chama de facto a atenção, nós como profissionais de saúde. Bem, quando estamos a nos referir a abuso sexual, não vamos simplesmente nos referir a abuso sexual em crianças. Ou então abuso sexual, quem deve cometer simplesmente é um adulto. É na parte feminina, na parte masculina. Mas sim, a parte feminina também chamamos a atenção. Bem, nesse caso, como é que acontece? Nós temos um transtorno anormal que nós chamamos de pedofilia. Pedofilia significa, não é só atração sexual em crianças. Como é que um adulto realmente adquire isto? Ele adquire em função dos abusos que foi cometido na infância. Normalmente, quando o adulto comete abuso sexual, ou seja, quando a criança é abusada sexualmente, então cresce, de facto, com aqueles impulsos nervosos. E ele desencadeia a partir dos 18 anos para frente. E se não tiver um psicólogo ou um psiquiatra, ele acaba realmente de abusar sexual a qualquer pessoa, principalmente crianças. Então, é necessário, né, nós como pais, adultos, encarregados de educação, padres, pastores, enfim, incentivar, principalmente as crianças que têm a partir de 14 anos, 15, ou mesmo voltando atrás, 9, acho que 7 ou 6, as crianças percebem bem com esta idade. Incentivar as crianças, procurar afastar as crianças dos adultos, ou então criar palestras para poder incentivar essas crianças para ver se as crianças realmente mudam de comportamento. E será que podemos nitidamente identificar um abusador, tipo, o doutor acabou de falar, certamente, definiste, tudo bem, pá. E explicaste também que esse mesmo indivíduo tem que ter acompanhamento, através das estruturas mentais, se calhar, bem acompanhando. Como é que nós podemos identificar que ele pode se tornar um abusador? Bem, pronto. Normalmente na criança nós identificamos em função dos comportamentos. Certo. Ela, a criança, apresenta um comportamento anormal. Se for, bem pronto, se for uma criança que foi alimentada pelos pais, principalmente os comportamentos fixe, ele desvia dos seus comportamentos. São aquelas crianças que normalmente eles apresentam medo, não é isso? Ou então, ao sentar, a criança tem certas dificuldades e ali, pronto, nós ali, principalmente os pais que têm acompanhado sempre as crianças, ou sempre os seus filhos, eles acabam por identificando nesses quesitos.
ou nesses elementos, em função dos comportamentos que a criança vai apresentando. E não só. Tem 2 pontos muito importantes que eu vou chamar. Que os comentaristas têm tido dificuldade em dizer. São 2 elementos muito importantes que nos chamam a atenção. Certo. Quais são? O espermatozoide e a pedofilia. Certo. É caso muito importante, muito pertinente. Chama-nos a atenção, nós profissionais de saúde. A pedofilia, quando a criança é abusada sexualmente, esses impulsos envolvem os neurônios. E quando envolve os neurônios, aí pronto, a criança estará afetada no hipocampo. O hipocampo é uma atividade que nós encontramos no cérebro. E que hipocampo. Nós encontramos no cérebro. E se nós não advertir rapidamente as crianças, e quando eles crescerem, automaticamente abusam sexualmente qualquer indivíduo. Outro é o espermatozoide. O espermatozoide também tem igual modo. Nós temos perguntando, por que o meu filho saiu desse jeito? Qual é o comportamento que ele recebeu? Se os pais são intelectuais, a família do meu marido, tanto a minha família, todos são intelectuais. Por que o meu filho saiu assim? É a culpa deles. Sério, professor? Não sabíamos disso. Vocês sabiam disso? Sério? Eu não sabia disso. Acho que é a genética. É a genética. Sério. De fato. Porque nós temos o espermatozoide e o esperma. O espermatozoide tem outras funções. Se calhar será o esperma também tem outra função. São coisas diferentes. O esperma vai até o local e fica na nossa memória. Meu Deus! E é que cultiva os nossos comportamentos mentais. Assim de igual modo. Mas é só para os homens ou também quando se tem para o corpo da mulher? Ainda vamos estudar com as mulheres. Ok. Não, porque você sabe essa parte, não? As mulheres alteram. Quer dizer, eu estou a comparar com a pedofilia. A pedofilia é a mesma coisa, porque nós temos o nosso coisa, a nossa coluna vertebral, que na qual a medula espinhal tem desempenhado uma função importante de levar todos os impulsos nervosos. E então esses impulsos nervosos também, o esperma é levado até no hipocampo. Certamente eu também estou a aprender, como todos vocês, obviamente. Muito obrigada, professor Félix. Passando agora ao professor Florenço, tem aqui uma outra pergunta do professor. Quais são os sinais de que uma pessoa pode estar a sofrer abuso? Normalmente nós vemos muitas mulheres caladas e tudo mais. Acredito que tenham os comportamentos certos para alguém que está a ser abusada, mas não consegue falar. Exatamente. Um dos sinais pode ser o isolamento. O isolamento pode ser um dos sinais da pessoa que sofre abuso. E seu abusador, quando faz a pergunta se podemos detectar um abusador ou não, eu gosto de falar que o abusador não tem cara. Não sabemos, se calhar está aqui na equipa, por exemplo, quem é abusador não sabemos. O abusador não tem cara, mas se o abusador estiver presente e a vítima também estiver presente, nós conseguimos, se calhar, detectar se ele é ou não um abusador. Por exemplo, vê que uma criança que sofre agressão sexual e é abusada sexualmente, às vezes está a brincar com as outras crianças, mas de repente o tio fulano chegou, ela muda de comportamento, pode ficar isolada ou meio quieta. Fica quieta, é um dos sinais, ou acanhada exatamente, o isolamento total. Então, é um dos sinais. Quando fez a pergunta também do professor Félix sobre o que é realmente abuso sexual, às vezes nós fizemos confusão entre violação sexual e abuso sexual. Existe uma ligeira diferença. Vê que é abuso sexual quando qualquer ato sexual
qualquer comportamento de natureza sexual a pessoas vulneráveis. Quando envolve pessoas vulneráveis, estamos diante do abuso sexual que não consegue consentir. Por exemplo, uma criança. Uma criança não consegue consentir, por exemplo, um ato sexual. Estamos diante de um abuso sexual. Logo, estamos a falar de abuso sexual. Mas já é violência sexual. A pessoa consente, tem capacidade, tem maturidade de consentir. Mas naquele momento não quer. Estamos diante da violência, porque ela tem capacidade de consentir, só não quer consentir. Certo. Mas é abuso quando as pessoas, vamos falar em defesa. Crianças, por exemplo, estamos diante de abuso sexual. Um dos sinais, voltando à pergunta, é o isolamento da parte da vítima, o medo, por exemplo, constante. Então, nós conseguimos detectar. O fulano chegou, o fulano chegou, automaticamente está ganhado. Sim, mas professor, desculpa interromper. Tranquilo. Temos visto que há pessoas que definem, por exemplo, o abuso sexual como alguém que é violentada várias vezes e violação sexual aquela pessoa que foi violentada uma única vez. Será que dá para dizer que isso é verdade? Não necessariamente. Se calhar tem uma outra abordagem. Se olharmos no relatório mundial sobre violência e saúde da OMS, de 2002, traz essa distinção entre abuso sexual de um lado e violência sexual do outro. Quando estamos a falar de violência sexual, como dizia ali, qualquer ato sexual ou tentativa de ato sexual, se não mesmo também comportamento de natureza sexual em alguém sem o consentimento, nos remete à violência sexual. E na violência sexual podemos encontrar, ou inclui a violência sexual, a violação ao estupro, por exemplo, inclui a violência sexual conjugal, por exemplo, e inclui o assédio sexual e a própria violência ou abuso sexual. Então, o abuso sexual faz parte da violência sexual. Posso dizer de outra maneira, de que, olha, todo abuso sexual é violência sexual, mas toda violência sexual é abuso sexual. Então, são coisas que têm muita ligação, mas são diferentes. Acredito que também aprendi, acho que também aprender. Muito obrigada, professor, por isso. Partindo para uma outra pergunta, por que muitas vítimas demoram anos para falar sobre o que aconteceu? Nesse caso, sobre o abuso que elas vivenciaram. Sim, pronto. Tem sido. O que acontece? Medo. Primeiro medo. Porque normalmente tem acontecido por vezes os pais. Os pais é que cometem este ato. Têm cometido, aliás, esses atos. Então, medo. Vou falar na mãe, como é que será? Vou falar na tia, vou falar no tio, como é que será? Então, é por esta razão. Quando perde o medo, aí sim, esta criança vai divulgando as ações. Temos até visto padrastos também. Tem como, o que às vezes acontece é o poder financeiro, o poder da família. Então, isso evita com que a criança alimente rapidamente os conhecimentos aos pais, dizendo que não, o fulano X teve atividade sexual comigo, o fulano não sei o quê. Enfim, normalmente isso depende da pessoa, daquelas pessoas que têm poder na família, ou então são os pais. Mas vai me dizer medo ou vergonha, professor? Bem, nesses casos, está particularizado. Tem momentos que é medo, por exemplo, tem aquelas crianças que são muito achegadas aos pais, mas sentem aquele medo. Vergonha não. Nem sempre acontece vergonha, mas sim mais medo. Porque senão paramos de sair de casa, sempre assim tem os padrastos. Menor de idade? Sim, vai nos sair de casa. As crianças normalmente têm sido medo, mais medo do que vergonha. Porque imaginamos que é uma criança de 5 anos. De 7 anos, sabe que o papá bate, o padrasto bate, enfim. Só quero fazer uma menção. Normalmente, o que tem acontecido? As mulheres liberam um hormônio que chamamos de feromônio. É um hormônio muito importante que nós chamamos de feromônio.
Esse feromônio converte-se em odor, cheio mesmo de característica, e que chama a atenção aos violadores. Meu Deus! Se tu tiveres, não é isso, esse problema de pedofilia, nem todo mundo que tem pedofilia tem atração sexual com qualquer tipo de pessoas, mesmo sendo vulneráveis. Até errado ele quer escolher, é complicado. Sim. Estou feliz. É muito complicado. As mulheres têm um hormônio que nós chamamos de feromônio. Feromônio. Sim. Que automaticamente libera, e converte-se em dor, e liberam, e as pessoas que tiverem ao redor, então, em função do olfato, não é isso, acatam ou captam, e depois começam a converter as suas ações. Tem mulheres ou meninas que chegam a ser mais fortes do que as outras? Ser mais forte, sim. Ou ele simplesmente basta passar uma mulher e ele já sente o cheiro do fermônio. É fermônio, não é? Principalmente quando a mulher estiver em período. Libera e pronto. E aqueles indivíduos que têm problemas, não é isso, de pedofilia, aí aproveitam-se, não é isso, abusar-se da vida sexual. Não, mas sair de casa. Não. Isso depende, nem todos. Sim. Não, mas muito obrigada por compartilhar esse conhecimento conosco. Não, na verdade, em Portugal não sabia também. Nem o nome também disso. Claramente eu sou mulher e sei que existe esse odor, né? Mas não sabia do nome e também não sabia que os abusadores têm esse lado. Simplesmente esse odor influencia ainda mais. Influencia mais na atividade sexual. Certo. Tá bem, muito obrigada, professor. Vamos à próxima pergunta. Estamos aqui. Muitas pessoas pensam que abuso é apenas violação física, mas existem outros tipos de abuso sexual, professor Florencio? Existem outros tipos de abuso sexual ou violação sexual, né? Diria isso. Tem um autor, vou lá se fosse pronunciar o nome, ele é americano, que é o David Finhofer. Isso, num dos livros dele de 1985 ou 4, é Abuso Sexual Infantil, Novas Teorias de Investigação. Ele traz uma abordagem de que existe, por exemplo, abuso, né, que envolve contato físico e o que não envolve contato físico. Por exemplo, é abuso sexual você mostrar vídeos pornográficos, por exemplo, a alguém sem o seu consentimento. É abuso sexual. Se você tiver um contato, me adicionar num grupo sem o meu consentimento e é um grupo de asneiras, por exemplo, pornografia e tudo mais, estamos já no abuso sexual, porque sem meu consentimento. Sempre que a vítima, por exemplo, o indivíduo não consente, estamos diante de abuso sexual. Então, isso, por exemplo, não é físico, né? Não houve contato físico, mas é um abuso. Não quero, por exemplo, de repente você enviar para mim um vídeo pornográfico, um vídeo de conteúdo de adulto com uma criança, estamos diante de abuso sexual, mas propriamente não físico, não envolve contato. Moral, no caso. Exatamente, mas estamos diante de um abuso sexual, que não envolve físico. Já é o físico, como todo mundo conhece, pode, por exemplo, abraçar seu consentimento, por exemplo, vai para as partes íntimas do seu consentimento, isso envolve um abuso sexual, mas na verdade já física. Exatamente. Então, existe isso. Exatamente. Espero que os nossos internautas tenham percebido. Só Félix, por favor, muito obrigada. Obrigado. Vamos a outra questão. Quais são as marcas psicológicas que o abuso sexual pode deixar em uma pessoa? Professor Félix. Bem, o professor Félix não gosta de ser muito parcial. Okay. Gostaria de entrar para podermos perceber melhor. As marcas. Primeira marca é perder a vontade sexual. A primeira marca é perder a vontade sexual. E quebrar todos os hormônios sexuais da primeira marca. Aí já estou a me relacionar com a saúde. Conforme eu disse há pouco mesmo, vocês não gostam de ser muito parcial, gostam de ser muito profundo. Se calhar profundamente vamos procurar perceber melhor. A primeira, mais uma vez, a primeira marca é
perca de vontade sexual. A segunda marca são doenças sexualmente transmissíveis. Tem vários tipos de doenças que nós conhecemos. E a outra marca é danos, de fato, o dano já do órgão genital feminino. Essas, na saúde, normalmente, essas três marcas fazem sentido eles chamando muito a atenção. Por isso que nós, assim como os adultos, nós como pais, devemos realmente incentivar a população em geral a mudar de certos comportamentos, porque isto é muito delicado. Como é que podemos ajudar essa pessoa que foi violentada sexualmente a superar esses traumas? Bem, nós vamos ajudar convidando um psicológico, aliás, um psicólogo ou um psiquiatra. Não há diferença entre esses dois. O psiquiatra não é que trabalha com os loucos. Psiquiatra diretamente com os medicamentos. Ok. Medicamentos. Eu achava que os psiquiatras trabalhavam no hospício. Não, o psiquiatra é diretamente com os medicamentos. Ok. Não, mas professor, vamos só dar uma pausa básica. Bem, pessoal, fiquem atentos, ainda temos mais conhecimento por partilhar, obviamente. Então vamos ao intervalo curtíssimo. Volta conosco. É na parede do olegário, onde tudo acontece. É na parede do olegário, onde tudo acontece. Alegria e animação. É na parede do olegário. Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do programa Na Parede do Olegário. Obviamente vocês sabem que nós estamos aqui com grandes professores que estão nos ensinar muito. Eu, em particular, estou a aprender. Quero que vocês também estejam a aprender. E vamos dar continuidade ao nosso tema. Obviamente, estamos a falar com o professor Félix. Professor Félix, pode dar continuidade à sua abordagem, por favor? Muito bem, obrigado. Sim. Quando nós estamos a falar do psiquiatra, é mais diretamente com o medicamento. E o psicólogo é mais nas consultas. Certo. E algumas responsabilidades mentais. É verdade. Mas pronto. Posso dar um parecer? Pode ser, professor. Existe uma relação entre o psicólogo e o psiquiatra. Quer o psicólogo, quer o psiquiatra, eles trabalham com pessoas com problemas mentais. A grande diferença, ou a mínima, se podemos dizer, é que o psiquiatra é médico. Não só cura com palavra, mas também cura com fármaco. Já o psicólogo cura somente com palavras. Essa é a grande diferença. Certo. O psicólogo só usa a palavra. Já o psiquiatra está na base, além de palavra, pode usar fármaco. Então existe essa diferença. Okay. E quanto à pergunta que fazendo o professor Félix, sim, ou a pergunta, existem vários traumas, se calhar, ou várias consequências negativas nesse caso. Vê que pode ter traumas psicológicos, por exemplo, física. A trauma psicológica, ela pode, como o professor Félix disse, concordo, pode perder. Pode perder o prazer sexual. Depende muito da forma como sofreu agressão sexual, abuso sexual. Há gente, por exemplo, já ouvi história de muita gente que sofreu abuso sexual, por exemplo, estupro. Vamos aqui falar de estupro quando tinha 15, 16 anos. Certo. E viveu com esse trauma. Esse trauma move ou mexe com o emocional da pessoa. E essa vítima, por exemplo, tem uma separação, quer dizer, detesta homem a certo ponto. Até futuramente pode ter namorado. Já vimos casos que casam-se, mas na lua de mel nunca tem relações sexuais. Quando é tocada, vai vivenciar aquele episódio do passado. Então, pode vivenciar esse caso. Mas há quem, e nós, por exemplo, a sociedade tem sempre aquilo lá. Pelo tempo que sofreu o trauma, ou a violência, ou o estupro, não, já teria passado. O termo sempre está se fazendo, não está se fazendo. Precisa de ajuda. Então, uma das consequências pode ser esse trauma. Então, nessa cena, professor Florencio, definimos quem é quem. Professor Florencio, pode assim, de uma forma rápida, e depois o doutor Feliciano pode, nos definir quem é um sociopata e um psicopata? Pronto. Sociopata e psicopata, os dois têm sempre um desvio patológico daquilo que é a própria personalidade.
quer o sociopata, quer o psicopata, a diferença é que existe nos métodos que eles utilizam. Okay. Geralmente um psicopata não sente remorso, o psicopata não se arrepende das suas ações. Já o sociopata tem esse sentimento de arrependimento. Por exemplo, os métodos que um sociopata utiliza são medíocres, por assim dizer. Vê que já houve casos, cá em Angola, por exemplo, de que o professor violentou uma aluna. E qual é o método que ele utilizou? Olha, manda retirar quase todos os estudantes ou os alunos e fica só com uma aluna. É claro, nem todo mundo percebe que a colega ficou com o professor. E quando é violentado, todo mundo percebe que é o professor. Já o sociopata tem tempo. O sociopata age com inteligência. O é calculista. Ele é mais. O sociopata leva o tempo que ele quiser. Mas depois atinge a vítima. O sociopata, por exemplo, se o sociopata, o professor se fosse sociopata, perdão aqui, e gostar da Débora, ele pode seguir a vida toda sem você perceber. O psicopata, o sociopata, o psicopata pode fazer uma armadilha para você cair e aparecer como herói, você se apegar a ele. Existe isso, então tem a ver com mais os métodos que cada um utiliza e geralmente o psicopata chega a ser mais inteligente e com relação ao sociopata. Nós dois têm transtorno. Certo. Só Félix, então, assim, um que é mais perigoso do que o outro, podemos assim dizer? Sim. Mais perigoso, sim, senhor. É o psicopata. O psicopata é o que nós estamos a observar hoje em dia, que são os tais violadores de idade. E a sociopata já é aquela pessoa muito atraente. Os donos dos assédios, aqueles são sociopatas. O psicopata já são os violadores. E os pedofílicos. É mais ou menos isso. Os pedofílicos. Pedófilos que cometeram pecados. Não, mas a coisa também é Pode usar. Não, porque temos visto vários episódios muito deprimentes na sociedade. Então acho que é necessário sabermos diferenciar. Mas como é que vamos identificar um psicopata como tal, para podermos assim esquivar essas mesmas pessoas? Porque temos visto, obviamente, acabaram de dizer que o sociopata que é calculista. Calculista, o mais inteligente. Mais inteligente. Exatamente. Muitas vezes eles vêm como uma forma de ajudar. Sim. Afinal, quer te prejudicar. São muito inteligentes. Será que tem algum sinal que eles demoram? Porque também não acredito que seja tão perfeito assim que não dá nenhum sinal que ele queira fazer alguma coisa. Bem, normalmente isso vai depender de cada pessoa. Ou da vítima. Certo. Normalmente isso tem acontecido com pessoas já adultas, não é isso? As pessoas já adultas que conseguem identificar os sinais e sintomas que o sociopata vai cometendo. Exemplo, nós temos vários. Quais são os sinais credíveis? Aqueles assim, indivíduos, não é isso? Que corrompem, exemplo, com valores, ajuda, como há pouco tempo já tu referiste, ajuda e acaba por se aproveitando das dificuldades ou da vulnerabilidade da vítima. Certo. Obrigada, professor Félix. Eu gostaria de saber, de qualquer um dos professores, será que a internet tem influenciado muito no aumento do abuso sexual atualmente? Sim, tem. E muito. Como? Ver da maneira como nós deixamos as coisas circularem. Hoje todo mundo acha que isso é famoso. Qualquer coisa, até coisas ruins, as pessoas tendem a postar. Há poucos meses, eu de maneira particular, todo mundo acho que viu, uns casos circularam na internet dos dois jovens abusarem sexualmente uma menina ou rapariga de 15 anos. E ver que as pessoas, hoje todo mundo quer por like. Né? E isso, para uns, serve de lição, mas para outros é uma forma, se calhar, de cometer tais atos. Uns tiram lições que não é bom das práticas, mas outros tendem a se apegar e vão fazer essas práticas. A internet, é claro, existe dois lados. Hein?
um lado que é para apelar as pessoas não cometerem tais atos, mas do outro lado as pessoas tendem a puxar esse lado negativo. Mas a essência da internet seria as pessoas se comunicarem, terem conhecimento que existem nas ruas, por exemplo, abusadores, predadores sexuais e tudo mais. Só que as pessoas, olha, querem fazer o que viu. Então isso tende a difundir essas informações. As pessoas sempre pegarem o lado negativo e não o positivo. O positivo quer chamar a atenção, quer ter muito cuidado, não deixarem as crianças e tudo mais. Mas as pessoas tendem a se pegar mais o lado negativo do que propriamente o positivo. Então, a internet tem esses dois poderes. Né? Certamente. Exatamente. E o professor Félix colabora com a mesma opinião? Sim, colabora muito bem, porque a internet tem chamado a atenção, principalmente os violadores. É porque na internet nós observamos a sexualidade de uma forma parcial. E chama de facto a atenção naqueles que têm, se calhar, poder financeiro. E depois entram em contato com essas TAs, não é isso que divulgam, não é isso os próprios organismos, e acabam procedendo à violação. Porque há pessoas até que ligam, né? Nós já vimos isto e temos conhecimento disso, porque muitos foram flagrados, se calhar nos hotéis, ou então pensão, que não sei o que, foi violada, não sei o que, sexualmente, em função de alguns comportamentos que as redes sociais oferecem, em função daquelas pessoas que gostam de violar, ou que gostam de assediar as mesmas. Exemplo, eu gosto já de ti, e tu ainda, não é isso, divulga o teu organismo nas redes sociais. E é claro que eu vou entrar em atração. Ou pronto, ela está divulgando, porque se calhar não tem marido, se calhar não tem namorado. Então, aí pronto. Já é um ponto fraco, se calhar dela. Ou então é um ponto importante para que eu continue a atirar fulano. Chama-nos a atenção. Isso é que mais aparece no dia a dia. Certo. Obrigada, professores. Antes de mais, eu gostaria de apelar aos nossos internautas que deixem um like na nossa página. Não parem de ligar, obviamente, que temos trago temas para vocês aprenderem aí em casa e em qualquer lugar onde estiveres a ver este mesmo episódio. Estamos agora no episódio 30, estamos a falar concretamente de abuso sexual nos dias atuais. Bem, nós temos aqui um jogo. Minha família, me dá o seu, por favor. Temos aqui uma rubrica no nosso programa, que é o Verdade ou Mentira. Então, nós vamos aqui dar umas plaquinhas aos professores e eu vou fazer algumas questões e os professores vão dizer se é verdade ou se é mentira. Daí, já não estou aparecendo na nossa câmera, que é isso? Certamente. Acho que dá para perceber mais ou menos, né? Muito básico. Nosso jogo é muito fácil. Concretamente, consoante a plaquinha que vocês vão mostrando, vão assim justificar porque é verdade e porque é mentira. Certamente. A maioria dos abusos sexuais acontece dentro da própria família. É verdade ou mentira? As plaquinhas, por favor, primeiro. A maioria dos abusos sexuais acontece dentro da própria família. No seio familiar. Por quê? Por favor. É verdade. Por quê? Porque muitos dos predadores, gosto muito desse termo, vamos aqui falar, são os pais, né? São os tios, são os parentes, são os familiares. E muitos sofrem essa violência, ou abuso sexual, tendem a não denunciar. Porque é o pai. E o pai vai manipular a vítima, se calhar a filha ou o filho, por exemplo, vai dizer que, por exemplo, se você queixar, hein, você denunciar, o pai vai preso. E você fica sem sustentabilidade, não paga a escola, não paga aquilo. Automaticamente ele tende a se queixar. Existem vários casos que acontecem no seio familiar, só não vem à tona por os predadores ou os abusadores tendem a coagir as vítimas, então tendem a se calar. Então existem vários casos de abuso sexual que acontecem no seio familiar e tendem a ocultar em função das manipulações
em função de coagir a vítima, então tem desse cala, mas existem vários casos de abuso sexual no seio familiar. Certo. Só pele? Na verdade, o Florencio já tocou num ponto muito importante. Eu simplesmente não sei, só um pouquinho, só mesmo um pouquinho, mas converge o que eu vou dizer aqui. Bem, prontos, o que é que tem acontecido? Tem mais na família, porque normalmente os adultos, com as pessoas que fazem isso, são inteligentes e têm conhecimento. E eles sabem, principalmente da lei, do Código Penal. Sabem muito bem. E eu não posso fazer fora, porque essa criança vai fazer queixa. Eu tenho que fazer mesmo dentro, porque sou o que mando. Eu é que mando, sou pai. Se me queixar, eu vou expulsá-la. É por esta razão. Portanto, é neste caso que o abuso sexual é mais cometido em casa do que fora. Porque fora eu sei que a fulana cicrana, depois de eu não lhe dar isso, então não sei o que, vai fazer queixa. Certo. Isso é crime. Todo mundo que faz isso, principalmente nos tempos atuais, sabe que é crime. Então, uma vez que eu tenho atração, é mesmo em casa. Faço em casa porque em casa eu sou chefe. Eu sou pai de família, eu mando. Então não há razão pela qual a fulana queixar-me. Eu sou pai. Certo. É por esta razão. É complicado, mas pronto. Muitas vítimas têm medo de denunciar porque não confiam na justiça. Verdade ou mentira? Muitos. É verdade. Verdade. Também. Verdade. Por quê? Não confiam, exatamente. Muita gente não confia na justiça. Por quê? E provoca frustração até certo ponto. Você até pode denunciar. Né? Nós aqui, se vocês um dia visitar, se calhar, se perguntarem a alguém que fez uma denúncia por exemplo na justiça, tem casos que demoram e tanto que não encontram soluções. Você pode até denunciar. O suposto agressor sexual fica 1 noite, 2 noites detido e ele sai. Sai, sim. E supostamente, olha, não temos prova, então, mas a vítima já mostrou-se todas as provas necessárias. E estamos aqui a falar. Geralmente o abuso sexual vai acontecer com as pessoas que são vulneráveis. Certo. E quem, como o professor já dizia, tem poder, é claro, domina, não tem como. Existe corrupção, isso vai corrompendo a justiça, existe. Corrompe e você que fez a denúncia, parece que nada fizeste. Sim. Então, denuncia, porque vai denunciar, mas 2, 3 dias a vítima está solta. Como disse um dos comentaristas de uma das televisões públicas, olha, você vê que o agressor está convivendo novamente com a vítima. Certo. E você está lá na normalidade. Certo. E ele fez queixa em nada. Então, muita gente tende a não denunciar porque não confia na justiça. Olha, é o cicrano, você pode falar, ele vai ficar 2 dias, 3 e sai. Sim. Se calhar também nem tem havido as devidas diligências, né? Sim. Até a diligência depende de quem. Depende de quem. Quem é o fulano? Certo. De onde é, por exemplo? Sim, o abusador, por exemplo. Ou quem está a fazer a queixa, né? Quem é a vítima, fulano? Quem é o abusador? É o fulano. É o filho do fulano. Mas pronto, chame só, que é para cumprir formalidade. Certo. Ou não sei que lá o fulano, podemos falar lá. Para pensar que está detido, para viagem ficar noutra província, noutra cidade, alguns dias, depois você volta. É claro. Então, e como dizem na Nigeria, não sai nada. Por isso é que muita gente tende a não denunciar. Mas, independentemente disso, é preciso fazer denúncia. Independentemente disso, precisamos denunciar. Precisamos denunciar. Só Félix? Sim. Muitos de nós estamos a sofrer em casa. Em função dos segredos que nós temos. Por que às vezes a justiça não faz nada? Porque até mesmo eles cometem. Pronto. Cometem. Sim. Cometem porque muitos somos amigos. E há pessoas que têm problemas mentais, tudo que eles fazem, contam dos amigos. Agora, eu cometi, se você me denunciar, é claro que eu também vou denunciar aquele teu caso.
Então fica Aí assim. chega a ser chantagem. Sim. Entre amigos não haverá problema. Há amigos que contam, nós temos visto isto, há amigos que contam tudo, até o que ele faz. Ontem estive com a fulana, em vez de dizer que ontem estive com a fulana, não, ontem fizemos sexo, fizemos assim, não sei o que, fala tudo. Isso existe, várias pessoas têm problemas hormonais e exprimem isto tudo. É por esta razão que há um momento que a justiça não faz nada. Hoje nós temos vários constrangimentos, várias denúncias, até agora não sai nada lá entre eles, sabe? E se conhecem. Se tu denunciares, eu também vou denunciar aquele teu caso, como é que fica? Sim. Por isso fica assim. Não é nada. Em alguns casos, de facto, há, mas é raro. Sim. É raro. Dizem que eles escolhem, né, a quem fazer isto. Assim mesmo. Complicado. Muito complicado. Sim, vamos agora começar a incluir com o professor Félix. Algumas pessoas abusam do poder que têm sobre crianças e jovens. Verdade ou mentira, professores? Verdade. Não está saindo uma mentira hoje. Quer dizer que... Pronto. Sim, professor Félix. Sim. Principalmente o poder financeiro influencia muito. Influencia muito. Porque há pessoas que corrompem. Certo. Corrompem e pronto. Fica assim. Mas há pessoas que ameaçam. Ou se aproveitando da vulnerabilidade da vítima. Por exemplo, eu que te criei. O pai já? Sim, eu que te criei. Eu que dei emprego. Certo. Ninguém, quando vais fazer o quê? Eu que sei se vou te matar ou não. Exemplo, nós tivemos alguns anos atrás, né? Nós observamos isso no mandato do Eduardo dos Santos, né? Houve, de facto, uma irmandade, não vale a pena. O filho do chefe pode fazer isso, não há nada. Não sai nada. Não sai nada. Esse poder financeiro, o poder da família, ou titular da família, influencia bastante nesses argumentos. Certo. Sr. Florencio, colabora? Colaboro com a ideia do professor Félix. Sim. Vê que o poder financeiro sustenta o poder político. Certo. Você pode ter poder político, mas não precisa do poder financeiro. Isso é necessário, isso é essencial. E as pessoas que têm poder financeiro comandam, comandam e descomandam. Se é que a expressão tem que passar. Por quê? Vê que quem tem o poder financeiro faz, mas para ficar lá, dá-te dinheiro. Porque dinheiro todo mundo gosta, obviamente. Dá-te dinheiro, você fica se calar. Olha o que queres. Fiz isso, mas não vai para a justiça, o que queres. Recebi isso, aquilo, e você cala. E tem muita gente que está calada, por exemplo, até hoje, porque são compradas. As pessoas são compradas. Como o professor Francis disse, é vítima, é vulnerável. Não tem dinheiro. Porque ele não tem dinheiro, então dou-lhe dinheiro. Certo. Se já que não tem dinheiro, dou-lhe dinheiro. Compro, essa pessoa se cala. Então vai ser o objeto de sexo de que a pessoa com poder tende a dominar, principalmente o poder financeiro. Aí nós vivemos numa sociedade que o Aninga Chito já dizia num dos escritos dele que o chefe, para nós, principalmente em Angola, basta o pai ser chefe, todos em casa são chefes. Aí a Aninga Chito fala, quer dizer, é o chefe, a mulher do chefe, é o filho do chefe, até o cão do chefe, né? Aí é o cão do chefe também. E não pode ser assim. Então o chefe, quer dizer, é o meu chefe. A mulher do meu chefe nem é a minha chefe. Esse é o meu chefe, ponto final. Mas não nos alimentamos dessa ideia. Né? Na verdade, quem tem poder, os que têm poder, principalmente financeiro, tendem a fazer e desfazer. Porque não é bom. Somos humanos. Errada. Exatamente. Por favor, as plaquinhas, professor. O silêncio da família muitas das vezes protege o abusador. Verdade ou mentira? Isso só tem verdade. Sim. Protege. 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 Vê que chicalemon. Nós aqui falamos chicalemon. Sim. Quando engala chicalemon, que já fez, deixa só. Só que deixa só vai se repetindo muitas vezes.
é que estamos aqui a falar. É uma casa que quem tem poder financeiro é o pai. Certo. O marido, o pai, por exemplo, se o pai for abusador, também existem casas que as mães são abusadoras. Né? Vê que é o pai, se as pessoas analisam, por exemplo, se eu queixar, né? O pai fica preso. E ficando preso, não tem ninguém que vai alimentar a casa. Então, fica limão. Né? Fica limão. Deixa estar, não já fez estar. Só que está a proteger o abusador. Pode ser em casa, a próxima vítima pode ser a filha da vizinha, pode ser a vizinha. Então, certo. É preciso fazermos denúncia. E eu já ouvi, e já vi muitos casos na rádio, por exemplo, da emissora provincial, não mais, já vimos casos de que abusou a filha, uma denunciou, outra, a mulher quer retirar a queixa. Quer proteger o marido, porque sabe, porque que eu já sei que a Débora não vai fazer queixa porque ele é vulnerável, depende de mim, não tem por que fazer queixa. Exatamente. Se for preso, automaticamente não tem sustentabilidade. Certo. Então, existe isso. É verdade, sim. Triste. E o silêncio protege o abusador. Triste. Muito bem. Eu me lembro na abordagem do sim. Não tem como. Se bem que às vezes Ernesto gosta de sair. É verdade, porque imaginemos que o acusador é o titular de aí não há como. E não só também o amor. Né? Dizem que as mulheres amam mais. Enquanto que isso é mentira, isso não é mais. Será? Sim. Os homens amam mais. Por isso que nós nos matamos. Nós estamos no mistério e nos matamos. Jesus também morreu por nós, por nos fizemos. Assim mesmo. Por nos fizemos. Então, é por esta razão. Porque quando há amor, há realmente alegria em casa, e há um constrangimento. A mulher, como tem os dois hemisférios dela, é muito crucial, muito importante. Ela chega no consenso e pronto. E as coisas ficam assim. Certo. Ficam assim. Isso ao contrário, não. Ao contrário, já na nossa parte masculina é difícil encarar essas situações. Certo. Mas as mulheres, como têm um pensamento assim sadio, mais organizado, uma vez que ela também depende do acusador, fica assim. Somos mais racionais, professor Félix. Não, para mim é sempre relativo. É relativo. Certo. Não, porque há quem age mais pela emoção do que pela razão. Sim, existe isso. É relativo. Certamente. A sociedade ainda culpa mais a vítima do que o agressor. Verdade ou mentira? Podia levantar duas placas. Não é possível, né? Não é. Não é possível. Ou verdade ou mentira? Ou verdade ou mentira? A lei do terceiro excluído. Acho que depende. O mundo em que nós vivemos, né? O mundo em que nós vivemos, eu acho que essas duas placas. Eu levantaria duas placas. Vou ficar neutro, mas vou justificar. Acho que é melhor. Pode levantar as duas. Vou levantar as duas. Prontos. Eu digo que é relativo. É relativo, sim. Vê que a pergunta é... As pessoas julgam... A sociedade ainda culpa mais a vítima do que o próprio agressor. Já por muito tempo, a mentira primeiro, né? Já por muito tempo a sociedade culpou a vítima. Já por muito tempo. Por quê? Principalmente na parte masculina, né? Ou feminina nesse caso. Não, a geração atual se veste de maneira indecente, tem não sei que lá. É claro. Né? E você, pai é meu pai, por exemplo. Né? Pai a nenhum momento deve olhar a filha como esposa. Nunca, a nenhum momento deve olhar a criança como criança miniatura, né? Como adulto em miniatura. Não existe adulto miniatura, só existe mesmo é criança e adulto. Então vê que por muito tempo a sociedade, né, culpava as vítimas. Mas atualmente as pessoas culpam muito porque às vezes não dão voz à vítima. A vítima não se explica porque ela foi abusada sexualmente. Mas atualmente torna-se verdade de um lado,
Porque existe, do outro lado também, pessoas ou vítimas, por assim dizer, que tendem a provocar o abuso sexual. Mas isso não justifica, de certo ponto. Porque essas pessoas que, obviamente, se vestem de maneira indecente, mas só que elas não passam na mente, em nenhum momento, por exemplo, que o pai, por exemplo, o irmão, tende a olhar ela como mulher. Mas existe lá porque existem meninas, por exemplo, que já saltaram cordas. Sim. Já. O facto dela ter relações sexuais ou namora com adulto, então olha todos os adultos como namorado. Sim. Ela quer apresentar comportamento como se fosse adulta, para que o adulto lhe olhe como adulta também. Então, muitos desses levam a um abuso sexual. Mas isso, independentemente disso, não, a palavra que fica não justifica. Daí, como a Débora disse, devemos agir pela razão. É preciso a razão. Não deixarmos o Willy falar, preciso sempre ser um super-ego falar mais alto que o Willy. Isso é necessário. Certamente. Sou Félix. Muito bem. Está bem explícito. As mulheres devem perceber o que nós estamos a dizer aqui, que elas viveram feromônios que chamam-nos a atenção, nós rapazes. Então, para aqueles pais, para adultos ou qualquer um que já tem esse problema de saúde ou transtorno, é mais fácil entrar em atração sexual. E por esta razão, nós devemos procurar particularizar esses itens em função, não é isso, das atividades, tanto assim palestra, ou então mudando a atividade comportamentais, não é isso? Começando em casa e depois pronto, sairmos fora. Praticamente eu me converto no professor Florencio. Já acabou de dizer. Só quis, não é isso? Só dar uma chega básica. Tá bem. Nós terminamos com essa nossa rubrica do programa, mas antes de terminarmos assim como está, gostaria de saber qual é a mensagem que os professores têm para a sociedade em si, não é? Primeiro para os abusadores, depois para a própria sociedade, para termos o devido cuidado e sabermos lidar com certas situações de género. Ok, começaria com os abusadores, né? Certo. Os abusadores ou predadores sexuais precisam agir com a razão e não pela emoção. Tá? Há quem, se calhar, já tem um transtorno sexual, se calhar pedófilo, tem transtorno violista e tudo mais. É necessário que, se tu notares que não consegues controlar teu impulso sexual, peça ajuda. As pessoas estão lá para te ajudar, é claro. Se dirige qualquer sítio, por exemplo, uma associação e tudo mais, e diga, seja aberto, que olha, eu não consigo controlar o meu impulso sexual, tenho sempre tendência de violar e tudo mais, as pessoas te acolhem e te vão ajudar, exatamente, vão ajudar. Porque podes fazer isso a primeira vez, a segunda vez, não ser apanhado, mas um dia vai ser apanhado e a justiça pode ser feita. E não é bom que te prive a tua liberdade só por causa dos teus desejos sexuais. Precisamos controlar. E para a sociedade, não devemos culpar, de certo ponto, as vítimas. Quando alguém é vítima, independentemente do que fez com que seja violado, devemos primeiro acolher, dar aquele apoio moral, isso é necessário. E se porventura, em casa, ou no seu familiar, de maneira geral, conhecermos alguém que é abusador, precisamos denunciar. Não fica com medo, você pode fazer denúncia anônima e é apanhado o abusador deve cumprir ou deve pagar pelos seus erros, pelos seus crimes. Então, devemos denunciar, isso é necessário. Muito obrigada, por isso. Bem, uma vez que nós já partilhamos esses conhecimentos para os telespectadores, dizer que quando nós tivermos este comportamento ou transtorno, nós temos aqui os hospitais, temos colegas que se formaram em saúde, sem vergonha, chegarem
não é isso? Temos aqui psicólogo, psiquiatra, não é isso? Para ver se vai, de facto, resolver os problemas. Já está em vigor a lei, isso da cadeia. Né? Isso da cadeia. O Código Penal 38/20, não é isso? Já entrou em vigor a partir de 2020, da cadeia. Melhor chegar a um profissional de saúde para realmente resolver os problemas psíquicos e para, de facto, eliminar os transtornos mentais. Para a sociedade em geral, nós sabemos os sinais, nós os sintomas que esses abusadores então vão cometendo. Tem aqueles adultos que convidam e ajudam, principalmente vulneráveis, que acabam realmente se aproveitando, não é isso, da vítima. E uma coisa, se calhar, vou fazer passar aqui bem rápido. Sim. Principalmente as crianças, por serem bem indefesas e vulneráveis, os pais, os irmãos e tudo mais, devem sempre ficar muito atentos aos sinais. Quando, porventura, a mãe está a sair e deixa a criança, fica contigo fulano, fica com o mano fulano, e a criança está a chorar, nem sempre é mínimo. Porque não é sempre mau hábito. Se calhar sabe o que o mano tem feito com a criança. Então, tende a chorar. Com o mano fulano não vai, com o mano fulano não quero, prefiro o mano fulano. Então, escuta sempre a criança. Pergunte profundamente o que o mano tem feito. Se calhar tem sofrido abuso sexual na ausência dos adultos e os pais pensam que a criança é mimosa, que a criança está se fazendo. Não está, às vezes está a ser abusada e não estamos fazendo passar. Então isso é necessário, isso é importante. A própria atenção aos sinais, né? Exatamente. Bem, como o nosso tempo é curtinho, nós só temos 1 hora de tempo, nosso programa terminou, mas obviamente que aprendemos muito, conforme nós já fomos falando aqui no decorrer do nosso programa. Mas nós não queríamos deixar as pessoas irem embora sem antes receber o nosso brinde, obviamente. Nós agradecemos muito pela vossa participação, sou Félix, sou Florencio. Obrigado. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite na parede do Olegário. E para você que está aí do outro lado, muito obrigada por ter assistido o programa até o final. Mais uma vez, deixa o teu sininho aqui na parede do Olegário. Em breve vocês estarão com ele, obviamente. Se Deus quiser, eu estarei aqui um dia desses também. E muito obrigada por estarem aí do outro lado. Beijinhos para vocês e até a próxima. E podem mandar vossos beijinhos também, professores. Beijinhos no meu cumprimento, gente. Cumprimento, pronto. Exatamente. Primeiro apelar que sigam a página. Exatamente. O podcast na parede do Olegário. E também façam doações, isso é necessário para que o programa cresça. Para que também já é uma referência, mesmo a começarem, é uma referência na província, na cidade, então façam doações. Qualquer quantia é muito para a parede do Olegário. Mando cumprimentos para todos os seres humanos, vamos dizer assim, que agem com razão e não com emoção. Bem? Então, protegemos as crianças, como dizem, criança é flor, então as crianças precisam ser cuidadas e nada de violência. Obrigada. Muito bem. Bem, nós mandamos cumprimento de igual modo, você, Florencio, e dentre todos os telespectadores que estão conosco, que estão também na parede, que têm acompanhado sempre o programa do Olegário. E prontos, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Tchau, tchau, minha família. Até a próxima e fiquem ligados a tudo. Beijinhos.